hidráulico. Sou Cláudio, físico prático. E ao decorrer dessa aula, nós iremos estudar um assunto que parece bem complexo, mas na realidade com um pouco de experimentos dá para se concluir que é bem simples de entender. E o assunto que a gente vai abordar é sobre um ramo da física conhecido como hidrostática, que mexe justamente com o conceito de pressão, força e área. O nosso experimento aqui montado faz referência a um elevador hidráulico em que utiliza como base da hidrostática o princípio de Pascal. E para a gente conseguir entender esse princípio da hidrostática, nós precisamos voltar a conceitos básicos do conteúdo, que seria entender o que é a pressão. Bom, para entender o que é pressão, então, a gente trouxe aqui um experimento mais simples de entender do que simplesmente tentar olhar para a fórmula e deduzir algo. Bem, a gente pega aqui os lápis, né? Se eu tentar furar com esse aqui... Bem, então se eu pegar esse lápis aqui mais grosso, eu vou fazer força aqui e não vai furar. Agora esse aqui, que é mais fino, consigo fazer vários furos aqui com facilidade. Isso aplicando a mesma força. A fórmula da pressão na física nos diz que pressão é igual a força sobre a área. Caso a gente aplique a mesma força nesse papelzinho com os dois lápis, a gente vai ter uma pressão diferente. Isso acontece porque a área de contato entre o lápis e o giz é diferente, já que a área de contato do giz é maior, gerando assim uma pressão menor, e a área do lápis de contato com o papel é menor, gerando assim uma pressão maior no papel. Bom, agora que já sabemos o que é pressão, vamos retomar o nosso experimento do elevador hidráulico e passarei a palavra para Cláudio explicar. Bem, então aqui a gente tem as duas seringas, né? Elas conectadas por um tubo bem vedado. E esse sistema, ele vai ter a mesma pressão por ele inteiro. Então pode ver que se eu aplicar a força no mais grosso, faço uma certa força. Se eu aplicar no mais fino, tem bem mais facilidade para levar o líquido verde aqui, né? Como o professor Cláudio falou, isso acontece porque os diâmetros e as áreas aqui justamente vão ser diferentes, sendo a da seringa azul uma área menor e a da seringa transparente uma área maior. Portanto, se eu aplicar uma força aqui na seringa transparente, já que ela tem uma área maior, eu posso aplicar uma força menor aqui, por essa seringa ter uma área menor, e assim levantar esse líquido com maior facilidade. Bom, e esse princípio do elevador hidráulico é utilizado muito no nosso cotidiano e tem diversas aplicações dentro da atualidade. Como, por exemplo, nos mecânicos de carro, a gente tem o famoso macaco hidráulico, que serve como um elevador para que se pudesse elevar os carros que têm alta pesagem. Tomando como base o nosso experimento, essa seringa tem a área o dobro dessa daqui. Isso significa que a gente teria que colocar uma força aqui o dobro dessa. Na aplicação do cotidiano desse experimento, não existe uma pessoa empurrando a seringa, como nós empurramos aqui, mas sim o peso de algum objeto. O peso de um carro, o peso de um navio, por exemplo. Então o peso aqui faria o líquido passar de uma seringa para outra, assim como um peso aqui. E no caso esse peso poderia ser metade desse para produzir a mesma intensidade, sendo que as pressões são iguais. Então, como materiais para esse experimento, nós utilizamos duas seringas de diâmetros diferentes, um tubo, água com corante, cola super bonder para vedar, junto com algodão, e um pote de sorvete.
esse é o experimento, né? Espero que tenham aprendido. O que eu acho mais incrível é a gente bebendo Coca-Cola, né? No copo da Pepsi. Meu Deus. Capitalismo total. Caramba, como é que eu vou tirar esse tanto de fita que eu vou Pode até você encontrar esse nosso experimento. É. Eu tenho espaço porque senão... Ó, tá bom assim? Tá bom assim? Eu vou colar, não tem volta. A minha unha tá boa. Mas, Sofia, a experiência não deu certo, mas o cartaz ficou ótimo. Aqui tá bom? Isso um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Também Não gosto. está vazando, né? Mas eu vou fazer o seguinte. E você não precisa um peso, Sofia? Acho que assim tá. Deixa eu fazer assim. Tá bom, Pedro. Pode parar. Filma. Tô filmando. É aqui, Pedro! O experimento é aqui!